Lula quer que Silvio Almeida tenha amplo direito de defesa. Ele falou com interlocutores do ministro, está preocupado com o estado emocional do Silvio Almeida. Qual que é a mensagem que o presidente tem transmitido? Olha, o Silvio Almeida perdeu as condições políticas de permanecer no cargo. Uma coisa que o Lula, de fato, não gostou foi a nota que foi publicada pelo próprio Ministério se defendendo. Né? Que foi apagada. Que foi apagada depois, enfim, quer dizer, o Silvio poderia ter se defendido como pessoa física, não com peso institucional do cargo. Mas tudo bem, eu acho que isso é até uma questão menor. O que eu acho que é o ponto central agora, quer dizer, essa preocupação com o não linchamento, né? Com o amplo direito de defesa, mesmo que ele não tenha mais, mesmo que ele tenha perdido as condições políticas. Diga lá, Daiane. A extrema-direita está toda alvoroçada, já faz discursos lá no Congresso, né, tenta se utilizar dessa situação abjeta, né, do Silvio, todas as acusações, enfim, tudo isso que é tão doloroso, eles tentam se utilizar disso para subir no palanque para fazer ataques e tal, e fazer ataques políticos à postura, como era, né, eles chamam de voz mansa, voz aveludada do ministro, porque aquilo incomodava muito, né, os bolsonaristas, né, a tranquilidade, serenidade e a forma, né, de embate que o Silvio Almeida fazia e faz, né, com a extrema-direita. O processo todo que a gente está vivendo, a gente falou disso bastante ontem, nos últimos dias, nos programas também, né, a extrema-direita está dizendo assim, vocês estão agora passando pano, o que vocês fizeram lá com o Pedro, a gente falou disso ontem também, né, com o presidente da Caixa, na época do governo Bolsonaro, tudo que tem dentro dessa situação e por que tanta cautela, primeiro porque esse é o caminho, é um exercício que nossa sociedade tem que fazer, não condenar uma pessoa antes das provas, isso por um lado. Tem a questão política, e aí é preciso separar a condenação penal, julgamento, provas e apuração de a questão política. Numa questão política, a decisão do governo foi essa. Não se pode manter aqui o ministro com tais acusações sobre os seus ombros. Então é preciso dar uma decisão política a essa situação para que ele tenha o direito de fazer ali o devido encaminhamento, né? Se o presidente, que ouviu as partes, ele ouviu tanto o Silvio, quanto ouviu a própria ministra Aniele, e deve ter ouvido também outras fontes do seu governo, que estão apurando essa questão. Se ele tem essa convicção, que dirá nós, que não temos acesso a todas essas informações para entender como as situações se deram, quais são as acusações, quem são e que condições, que situação era aquela, para a gente tomar ali um posicionamento. Então, é aguardar, esperar o avanço dessas investigações, dando ao Silvio e dando às vítimas todo o acolhimento necessário, o respeito e o direito. Não é um benefício da dúvida, não é um benefício de uma condição ali de apoio, e sim um direito, né? É disso que a gente fala desde o processo do Mensalão, desde o processo da Lava Jato, que não se pode tratar nada da forma que a mídia tratava, como se fosse uma novela, e ao mesmo tempo dando ali já a condenação, estimulando uma condenação prévia, né? É preciso ter as provas, é preciso ter as informações, e a partir disso, sim, tomar as decisões políticas sem sangrar as pessoas, né? É desses direitos que a gente está falando quando se trata de direitos humanos, né? É desse tipo de justiça que se faz e não justiçamento que se faz. Né? Li também que o ex-ministro foi acolhido numa casa, num terreiro, numa casa de candomblé, durante esse fim de semana, que, segundo os relatos, o Silvio está, enfim, completamente abatido, destroçado, não tem... Aliás, parênteses, eu vi isso também, Aquiles, e vai ser um outro fator de preconceito. Foi para o terreiro, né? Bom, qual o problema, né? Enfim, a religião, respeita a religião. Isso, exatamente. Acho que isso, quanto a isso aí... Inclusive, é um bom sinal de que ele está se tentando mentalmente, espiritualmente, se ele acredita, também se tranquilizar diante de tantos ataques. Do ponto de vista da individualidade, ataque que eu estou dizendo aqui, ele se sentindo atacado. Né? Sim, e outra, algum acolhimento, ele precisa ter, olhando pela pessoa humana ali que está por trás de tudo isso, né? Ele não deve estar sendo fácil para o Silvio Almeida. Olha, eu defendo o amplo direito da defesa, que o ministro consiga enfim, defender da melhor maneira que ele achar possível. Na matéria da Mônica Bergamo diz ainda que ele continua negando as denúncias. E minha opinião pessoal, respeitando toda aqui a complexidade do tema, é que, dada essa fase, também arrefecido o baque, acho que o ex-ministro tem uma grande chance para se reconstruir, para vir a público, sabe, para assumir que cometeu erros e que está passivo de cometer erros como qualquer homem brasileiro, e foi um erro grave, e a partir disso tocar a vida para frente, sabe? Ele fez contribuições que não podem ser desprezadas para o debate público brasileiro.
e cometeu um erro, cometeu um crime, cometeu, enfim, uma falha ética, uma falha gravíssima, tem vários agravantes aí. Porém, eu acho que se ele viesse a público e admitisse as acusações que lhe são imputadas, e disse desculpas às mulheres, às vítimas, e também se comprometesse pessoalmente com uma reconstrução, talvez fosse um caminho. Agora, obviamente, ele está negando, ele tem uma estratégia ali, nós não sabemos. Eu confesso que, pela palavra da mulher, eu tendo a acreditar na palavra das vítimas. Eu fico com a palavra da ministra Aniele, eu fico com a palavra da Isabel Rodrigues, que são as informações que a gente tem até o momento. Negar, nesse momento, fazer um enfrentamento nesse momento, vai até contra a política que o Brasil é signatário, de dar crédito à palavra das vítimas, né? Então, nesse conjunto todo, tem muita coisa para ser reconstruída aí, mas acho que o Silvio Almeida não deveria ser eliminado do convívio social, e as contribuições que ele deu também no âmbito intelectual não podem ser dispensadas, e até ele próprio pode ainda, enfim, voltar a campo.